Olá a todos, eu me chamo Renan e eu recentemente consegui a minha dupla cidadania portuguesa. Não foi muito fácil, na verdade teve algumas coisas que eu passei, até pensava que ia sair mais rápido, né? E não foi bem assim. Mas o que eu queria passar nesse vídeo é no intuito mesmo de ajudar, porque eu tive muita dificuldade e as informações que eu tinha na internet. Na verdade, todos os sites que eu acessava parecia que um era cópia do outro, né? Então era aquela coisa de replicar igual o papagaio. Então eu queria dar uma dica nesse vídeo. Eu até pretendo mais falar sobre cidadania, eu vou até mostrar um projetinho que eu tenho, passo a passo, mas eu queria muito destacar nesse vídeo uma coisa que é de extrema importância para você conseguir sua cidadania. Eu vejo que muita gente, inclusive até advogados, despachantes, até no momento que eu estava cotando, me passou uma, desculpa a palavra, mas uma caralhada de documentos para eu ir atrás. E aí, sabe aquela coisa que você olha e você já se assusta? Então foi basicamente o meu caso. E aí, tipo, eu me lembro que eu comecei, na verdade, meu processo de cidadania no ano passado, tá? Já tem um tempinho, no começo do ano passado. E eu acabei me ferrando justamente por causa disso, porque eu saí tirando meus documentos sem se preocupar com o primordial que ninguém me falava, que é o documento do português. A primeira dica que eu dou e que quase ninguém fala, acho que porque não sei a razão, mas que ninguém fala é exatamente você se preocupar com o documento do português primeiro. Esquece seus documentos, eles não importam num primeiro momento. O que importa é o documento do português. Sem o documento português, você não consegue fazer absolutamente nada, não vai para lugar algum. Então, o seu foco principal é a certidão. A certidão que eles chamam de registro, não é igual a gente fala registro, né? É registro mesmo sem o R. Então, essa certidão é o documento que a gente precisa para comprovar o nosso vínculo com o português para que a gente possa ter cidadania. Afinal, a gente, no meu caso, existem várias formas, né, da cidadania. Até pretendo falar disso num vídeo, mas como no meu caso foi por atribuição, ou seja, de pai para filho, eu precisava comprovar para Portugal que eu tinha vínculo familiar, eu tinha um parente português, né? Então, como que você comprova para Portugal que você tem um vínculo português? Através da certidão do português. Então, sem isso, você não faz absolutamente nada. Aí, o que acontece? Eu vejo que muita gente no grupo tem esse problema de achar a certidão, né? Muita gente camela, entra em um monte de site aleatório. E um método muito simples, eu acho que um método muito funcional é esse que eu vou tentar passar para vocês. Como vocês podem ver na minha janela aqui, na minha tela, tem algumas abas abertas e eu vou tentar explicar um pouquinho de cada uma. Como eu disse, o principal é você ter o registro. O registro do português, que é a certidão de nascimento dele, né? Então, como que você faz isso? A primeira coisa você tem que saber onde esse português morou, tá? Aí você fala assim, pô, mas ele veio, não faço ideia de que parte de Portugal ele veio. Não tenho a menor ideia. O ideal mesmo, realmente, sempre fica muito mais fácil falando com os familiares. Por mais que às vezes a gente não tenha tanta proximidade, que nem o meu caso, eu não tenho, para ser bem sincero, proximidade com o pessoal mais distante da minha família, né, que tinha mais ligação. Mas de qualquer forma, não tem jeito, é um interesse seu, só você vai poder correr atrás. E no meu caso, eu falei com uma tia minha
e ela conseguiu me dar detalhes mais granulares. Ou seja, quanto mais detalhes você tiver, mais fácil fica. Eu queria mostrar antes de começar algumas coisas importantes. Eu vou até abrir aqui uma nova janela. Desculpe a falta de formatação. O que acho que importa mesmo é o conteúdo, né? Então vamos só ver alguns conceitos importantes. Conservatório significa cartório, tá? Que é cartório pra gente, é conservatório em Portugal. Freguesia nada mais é, vamos dizer assim, do que bairro, tá? Conselho, com C mesmo, estranho, mas é assim, é a cidade, basicamente é a cidade, tá? E o distrito, o estado. Então, o que acontece? Esse português ele foi registrado num cartório, como a gente é registrado também. Então, qual que é a probabilidade? A probabilidade é ele ter sido registrado perto de onde ele morava, né? Então, o que acontece? O que você tem que ter, idealmente, é a freguesia, o concelho e o distrito onde ele morou. No meu caso, eu tive essas informações com a minha tia, tá? Então, minha tia, ela é portuguesa viva, minha avó não é mais, infelizmente, minha avó, no caso, era portuguesa, mas infelizmente ela não estava mais viva no processo, né? E eu não sabia realmente nada do histórico dela em relação à cidade, ao bairro, essas coisas. E eu tive que pegar com a minha tia, né? Ela me passou sem problemas, pedi para ela, falei que tinha interesse em tirar a cidadania, então eu já tive as coisas mais granulares. Só que, mesmo que você não tenha essas informações, eu queria mostrar um método que eu acho muito eficiente, tá? Então, vai aqui, eu vou colocar o link no vídeo aí, na descrição. Esse link mostra as conservatórias, ou seja, os cartórios de Portugal. O que acontece? Quando você abre esse link, você vê que ele dá todos os distritos de Portugal, ou seja, são basicamente os estados, entre aspas. Eu não tenho certeza se é isso, mas se não é isso, é muito próximo disso. E, enfim, o que importa é o conceito que eu vou falar. Normalmente, tá, a maior parte dos portugueses que imigraram para o Brasil no último século, nos últimos tempos, foram aqui em Bragança e Vila Real, tá? A maioria, de verdade, porque é aqui que concentra a região tão falada chamada Trás-os-Montes, que é o extremo norte de Portugal, que na época era uma região que estava extremamente pobre, né? Com diversos problemas, e muita gente migrou nessa época, inclusive meus avós. Então, Trás-os-Montes se concentra basicamente nesses dois distritos, tá? E aí o que acontece? Você partindo desses dois distritos, por mais que você não tenha informação granular de cidade, bairro, como eu falei, quanto mais informações você tiver, melhor. Por mais que você não tenha isso, você clica no distrito e aí vai abrir uma relação de conservatórios. Por exemplo, veja que o distrito de Bragança ele conta com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? O da minha avó é esse aqui. Ó. Tá? Então, por mais que eu imagino aqui que eu não soubesse a cidade e o bairro dela, tá? Eu não soubesse que é esse, apesar de eu ter conseguido com a minha tia. Mas imaginando que eu não soubesse isso, o que eu faria, tá? Então eu faria o seguinte: para cada conservatória dessa, tá? Ela tem um e-mail. Pode ver que você tem um e-mail aqui para cada conservatório. O que eu faria se fosse você aí que tá me vendo agora e não faz ideia, simplesmente não faz ideia, até mesmo do estado, do distrito que seu avô ou seu pai ou o português da sua família morou. O que eu faria? Eu faria o seguinte, assim como eu fiz na realidade, né? Só que como eu já tinha uma informação mais granular, eu fui direto pro o cartório que registrou a minha avó. O que eu faria? Eu mandaria um e-mail para cada uma,
desses conservatórios, tá vendo? Dentro dessa URL mesmo, tá vendo? E seguindo esse template, eu posso até colocar para quem quisesse essa cópia. Ó, no caso, são os dados da minha avó. Eu mandei pro cartório, tá vendo? Já tem um tempinho, eu caminhei um pouco, mas se vocês seguirem as minhas dicas, vocês vão muito mais rápido. Só dessa dica eu tenho certeza que vocês já vão economizar um puta tempo, sabe? Então aqui veja que eu mandei para eles, ó, direto, que eu já sabia, né? Inclusive eu mandei o nome, a data de nascimento, o local de nascimento, freguesia, conselho, distrito. Então realmente aqui ficou mais fácil. Não vou dizer que não, ficou mais fácil porque eu consegui esses dados de local com a minha tia, esse aqui com a cópia do RG que a gente tinha dela. Aqui também dentro da cópia do RG estrangeiro dela, e aqui também a cópia do RG estrangeiro que a gente tinha. A gente tinha a cópia do RG estrangeiro, mas não tinha a certidão dela. Até porque poucos portugueses vieram com a certidão. Acho que, para ser bem sincero, quase nenhum deles. Até porque não era muito comum pelo que eu vejo na época. Então, mas imagina que você não tem essas informações, tá? Eu mandaria, provavelmente você deve ter o RG, alguma coisa dela. As informações vitais que não vai ter jeito, que você vai precisar é o nome completo e a data de nascimento. Isso não tem jeito. Você precisa apontar pelo menos o ano, sabe? Por mais que você não consiga apontar o dia e o mês, mas você tem que apontar o ano e de preferência o nome completo. Assim, eu tenho relato de amigos, né, até de pessoas que eu conheci no Facebook que eu procurei ajudar, que mesmo com o nome incompleto, o atendimento deles, os portugueses são muito impecáveis em termos de atendimento. Eu gostei muito do atendimento e eles são muito esforçados. Então, por mais que você não dê os dados completos, eles vão fazer de tudo para ir atrás, tá? Pelo menos a maioria deles. Então, cara, se você é uma pessoa que não faz ideia dos dados, faz isso. Você preenche o e-mail mais ou menos nesse template, faz dessa forma, pega o nome, tenta pegar a data de nascimento, tudo que for mais específico possível, filiação, se você tiver. Esses números aqui de RNE talvez não tenha tanto valor, mas o que realmente deve ser focado é aqui, o nome, data de nascimento. Se você tiver o local de nascimento, freguesia, conselho, fica realmente muito mais fácil. Porque, no fim das contas, a única coisa que você vai precisar é o número do assento e o ano. Você só precisa disso, do número do assento e do ano, para poder dar andamento na sua cidadania. O que acontece? Eu, quando consegui essa informação, eu fiquei feliz da vida. Eu falei, pô, encontrei. Então eu tenho a certidão do meu avô, da minha avó, e eu vou conseguir tirar a cidadania. Só que eu fiz uma besteira. Qual foi a besteira aí que eu sugiro para que ninguém faça se for via despachante, tá? Ou for direto, enfim. Se você for via despachante, tá? Você não precisa pedir certidão online. A besteira que eu fiz foi pedir a certidão pelo Portal Cidadão. Não é besteira porque é ruim, é besteira porque você não precisa, e é besteira principalmente porque eu paguei 80 euros na certidão, sendo que eu não precisava ter pago nada disso, absolutamente nada de 80 euros. 80 euros se você converte hoje, cara, que eu ia dar uma boa, ó, 330 reais jogados fora, que eu não precisava, tá? Então só aí você já economiza 330 reais, tá? O que importa, como eu fiz via despachante, porque eu preferi agilidade, preferi não ir pelo consulado, porque no consulado é onde todo mundo vai, é onde está muito mais sobrecarregado. Inclusive eu posso até falar disso em outro vídeo, que eu preferi 1000 vezes ir via despachante, porque é uma amiga minha que está tirando via consulado, cara, ela não conseguiu nem a certidão dela ainda, e eu já estou com passaporte, entendeu?
É surreal. Porque, querendo ou não, o consulado é mais conveniente, 90% das pessoas vão pelo consulado, ou seja, sobrecarrega. Então, quando você vai direto ou você tem um cara que cuida para você dos processos direto lá em Portugal, fica muito mais fácil. Eu vou até fazer um outro vídeo de repente, mostrando as cotações que eu fiz e com quem eu fechei, com quem eu preferi. E cara, ele quando eu deixei o processo na mão do cara, ele tocou de uma forma muito rápida, eu não me arrependo. Mas enfim, aqui como o foco é fazer a ligação de encontrar o documento do seu parente português, é exatamente esse modelo que eu seguiria. Então, a minha dica é acesse esse site, tá? Tenta conseguir informações com a sua família para ver se é de algum outro distrito, se é de repente de algum outro município, tá? Você pode ver que aqui ele acompanha, guarda aqui o, o distrito, tá vendo? Quanto mais informações realmente você tiver, fica mais fácil. Mas faz isso. Se você não tem certeza, muito provável, de verdade, que seja aqui traz os montes. O não você já tem, tá? Então, e outra coisa, você não vai pagar a ligação local, que é a ligação, quer dizer, de interurbano, né? Que a ligação internacional é muito mais cara. É surreal, né? Imagina você, na verdade, ligar para todas essas conservatórias, o quanto você não vai gastar. Agora, via e-mail, cara, o não você já tem, não custa nada, manda um e-mail para cada uma dessas. Eu sei que os caras da conservatória vão ficar loucos comigo, porque um monte de gente vai começar a fazer isso, mas enfim. É, você tem que ir atrás dos seus interesses, né? Então, manda para cada um desses e-mails, coloca o nome e a data de nascimento, segue esse molde aqui, mora no Brasil, gostaria de checar se consta no registro de documento de vocês a certidão de minha. Aí você coloca o seu parente, o parentesco, se é sua avó, se é seu neto, se é seu pai, se é seu bisavô, enfim, o que seja, né? E manda. E aí, se eles retornarem, ó, não tem ninguém com esse não consta nenhum registro, pula para um próximo, aguarda. A resposta deles costuma ser muito rápida, como vocês podem ver, eu mandei no dia 19, eles responderam no dia seguinte. Aqui também, para ser bem sincero, como vocês podem ver, eu tinha dados muito granulares, porque eu consegui com a minha família, então ficou realmente mais fácil, mas com todo mundo que eu conversei, o que mais importa é o nome e a data de nascimento, principalmente o ano. Então, se você já tem isso, já manda, já sabe, não perde tempo. A primeira coisa que você tem que focar é ter a certidão do português, porque sem isso você não consegue comprovar vínculo, e sem comprovar vínculo você não consegue tirar a sua cidadania. Simples assim, certo? Além disso, tem alguns outros links aqui em algumas outras abas que são links relacionados, tá? Você consegue pesquisar registro histórico através do nome e sobrenome, então você coloca o nome e o sobrenome do seu parente para tentar identificar a região ali, pelo menos o distrito onde ela morava lá em Portugal. Muito bom o site, então vou deixar também na descrição. Tem também o Museu da Imigração. Esse para ser bem sincero, eu não usei, mas pode ser útil, que mostra você pode fazer a pesquisa pela questão de navio, quando você não tem nem o nome da pessoa. Mas, cara, é difícil. Eu acho meio complicado você ter essa informação, mas pode ser útil, sabe? É um link que vale conferir, vale tentar, caso você não tenha nem o nome completo, nem o ano de nascimento do, do seu parente, né? Do português. Aqui também é a mesma coisa, ó. Você pode tentar por aqui, nome, sobrenome, nacionalidade, mandar pesquisar. Esses dois links, realmente, como eu falei, acho muito mais difícil encontrar por aqui do que indo por aqui, pelo Family Search, ou indo mandando conservatório, os e-mails diretos para conservatório. Mas vale tentar. Tem mais esses dois sites, ó, que você pode colocar o nome, naturalidade, pesquisar e tentar
obter mais informações, tá vendo? Que mesma coisa, todos seguem mais ou menos o mesmo padrão. O que eu acho que vale a pena é fazer um compilado também para, de repente, se você não encontrar nesses sites mais principais, né, você tentar encontrar nesses secundários que eu encontrei pela internet. E aqui um blog que fala bastante da questão da imigração portuguesa. Então, tem o lance de apelidos, tem algumas dicas úteis para ajudar a achar seu parente, tá? Então, realmente, se você não consegue fazer nada, não dá passo adiante, não vai tirar certidão de inteiro teor do seu, não vai tirar cópia autenticada. Os documentos da sua pessoa interessada não é importante no primeiro momento. No primeiro momento, o que importa é ir atrás do documento do português da sua família. Faça essa primeira etapa e, cara, você vai ganhar muito mais tempo e você vai se matar muito, você vai se matar muito menos do que eu me matei para conseguir, porque eu já fui fazendo meus documentos, fiz o processo ao contrário, fui atrás do que o advogado está me falando de já ir atrás, coisas minhas, sendo que o principal mesmo eu não tinha e eu nem tinha me ligado nisso. Então, tinha documento meu que estava expirando, a cópia autenticada. Enfim, cara, o que importa é o documento do português a princípio. Para finalizar, eu tenho um projeto, uma ideia, isso eu não sei se ainda vou tocar. Estou fazendo escopo de fazer uma série de vídeos falando sobre a cidadania europeia, como que eu tirei, né? Então, esse é um escopo inicial. Então, a minha ideia é dividir uma série de 6 vídeos falando de quem é elegível. Você pode até ver umas screenshots de como você pode conseguir, de que mês você pode conseguir, que não é só por atribuição de sangue, você pode conseguir de outras formas. Estou pensando também, falando no segundo vídeo, falar sobre as vantagens, que muita gente, por incrível que pareça, não sabe das vantagens que é ter uma cidadania. Então, eu acho legal compilar isso em vídeo. Sei que tem muito material sim em texto, né? Mas não existe um compilado, sabe, de passo a passo, de uma forma descomplicada. A identificação do português, falei nesse vídeo. Posso fazer de uma forma resumida depois, posteriormente. Os pré-requisitos que eu fiz e o pedido de cidadania, tá? Além dos documentos posteriores, que o que mais importa é você ter seu registro lá primeiro, né, sua certidão, para depois você pedir os documentos. Enfim, a minha ideia assim é fazer um vídeo passo a passo, depende da aceitação do pessoal, depende de quanto esse vídeo for útil para as pessoas. Eu vou terminar, fechar ele agora e vou postar em algumas fanpages do Facebook. Vamos ver o retorno. Como o canal é novo, eu tô começando agora. Na verdade, eu não tenho experiência, tá, com o YouTube ainda. Então, desculpa aí os erros, enfim, eu gaguejar um pouco também. É novidade para mim, mas a ideia é realmente ajudar, porque eu me perdi muito e eu acho que com as dicas que eu tenho e com a experiência que eu consegui dentro do meu processo, eu posso realmente ajudar muitas pessoas, como é esse principal ponto, né, que é encontrar o português e esquecer todo o resto um pouco, mas achar o bendito do seu parente, que provavelmente na maior parte dos casos nem está vivo mais, né? Ou então é um parente, às vezes não é que nem, no meu caso foi minha avó, mas tem muita gente que eu vejo no Facebook que é caso de bisavô, sabe? Tataravô. Então, a ideia é ajudar, tá? É isso, pessoal que quiser se inscrever no canal, manter contato comigo no Facebook, no que eu puder ajudar, eu vou ajudar com certeza, tá? Bom, por hoje é só. E conforme a aceitação aí, a gente toca esse projeto de fazer o passo a passo e aí eu vou tentar ser mais objetivo
vou tentar ser mais prático ali e dar detalhes assim bem influentes, né? Obrigado pessoal, é isso.